Estudantes do curso de Filosofia, hoje vamos dar continuidade ao estudo da contemporaneidade. Como está a filosofia neste período? Então, escolhemos o autor alemão chamado Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Portanto, 56 anos ele conseguiu. Ele foi vitimado de uma doença da sífilis. Bom, o Nietzsche levantou algumas questões filosóficas no seu livro A Gaia Ciência, dentre elas o eterno retorno. O que é o eterno retorno? É um pensamento oriundo desde os tempos antigos, do Egito, do Oriente Médio. Então, vou dar uma explicação aqui. Segundo o próprio Nietzsche, vamos imaginar uma pessoa que acorda cedo para ir para o trabalho, e aí ele pega o ônibus. Então ele faz uma pergunta assim, começa a pensar: o que é que estou fazendo com a minha vida? Não era melhor ter seguido um sonho de montar um bar na praia, ao invés de estar sendo sugado por uma empresa que nem paga tão bem assim? Será que realmente eu estou aproveitando a minha vida? Ou então é como aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quer dizer, será que nessa vida estamos sendo passageiros? Uma pessoa que nos domina e leva, conduz nossas ações, nossas escolhas? Então o Nietzsche ele vai questionar isso aí. E o que é o eterno retorno? Quer dizer, se as pessoas não mudarem, as coisas sempre vão ser as mesmas, porque é como se estivéssemos presos de um sistema, de uma moral estranha a nós mesmos, a nossas vontades, nossos desejos, nossos instintos, que o Nietzsche ele colocava isso aí como ponto principal. Lembra que eu falei num vídeo sobre Schopenhauer? Quer dizer, na contemporaneidade, a questão dos instintos, a psique é colocado em ênfase no ser humano. Bom, então, no livro Gaia, Nietzsche, esse livro foi escrito em 1882. Então, assim, ele faz uma analogia, assim, um exercício mental. E se um demônio viesse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida com que tu vives agora e como a viveste, terás que vivê-la ainda mais uma vez e ainda inúmeras vezes. O eterno retorno, né? A gente está comentando aqui. E não haverá nada de novo. Cada dor e cada prazer há de retornar. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou, por outro lado, você dissesse assim: tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino. Quer dizer, a forma como você reage ao demônio, ou se esganando o chão, ou amaldiçoando o demônio, ou dizendo que ele é um Deus, porque ele falou uma coisa verdadeira. Então, essa forma de você de fazer uma proposta, né, diante dessa proposta do demônio, a tua reação, ela vai muito depender do modo de como você leva a vida. Como a pessoa leva a vida e faz questionar sobre o rumo que dá a ela. E se toma decisões, se você se acomoda. Então, se a pessoa está acomodada, ela vai, claro, mostrar o demônio: olha, estou certo, sai de perto de mim. Já outro diz assim: poxa vida, não é que você tem razão? Vou fazer algo diferente. Então, o Nietzsche, ele quer mexer. Ó, gente, então é importante que quando a gente fala Nietzsche, a gente não quer assim quebrar e nem impactar a fé de cada um que está aqui neste exercício, né, de escutar, de procurar entender. Estamos, bom, se podemos tirar uma vantagem de Nietzsche, seria para quem tem essa fé forte, né, quem vive, tentar sair do fanatismo, de ser uma fé mais realista, mais comprometida mesmo, sem contradições, sem dizer uma coisa e fazer outra.
acredito que Nietzsche ele mexeu, ele viu muito fanatismo, muitas mentiras, muitas ilusões no seu tempo. Então ele quis fazer uma mexida nesse ser humano. Acredito que essa é a grande contribuição de Nietzsche, né? É claro, se a gente for as palavras por Nietzsche, a gente pode até se perder. Mas tem uma contribuição também. Se a gente puder ver por um lado, né? Quer dizer, qual é o antídoto contra a alienação religiosa? É a pessoa ter percepção, né? Consciência crítica. Capacidade de, olha, eu vou seguir a religião porque eu também quero. Não é porque os outros dizem o que eu devo fazer. Mas vamos prosseguir, né? Então, assim, então o retorno é repetir as mesmas coisas. É como se a humanidade fizesse os mesmos atos e ela fosse de contra a verdadeira liberdade do ser humano, o verdadeiro desejo do ser humano. Então, daí Nietzsche ele vai escrever um livro chamado Anticristo, que é mais uma obra. E ele vai se intitular que eu sou o Anticristo. Nesse livro, ele vai fazer um ataque direto ao cristianismo. Mas vamos entender um pouco, vamos colocar para fora assim, vamos tentar fazer exercício de colocar para fora os julgamentos, as ideias que nós somos formados, sabe que o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, assim como o México, então assim como as Filipinas. Então vamos tentar entender, é um exercício, gente, de pensar e refletir, e depois analisar. Bom, porque assim, para Nietzsche, a ética cristã é uma moral de escravos, de gente fraca e submissa. E assim, segundo ele, a igreja com I maiúsculo, aperfeiçoou essa psicologia do ressentimento, provocando uma inversão de valores. Tudo aquilo que é débil, humilde e medíocre foi apresentado como bom, enquanto que a nobreza, a honra, o valor é visto como mal. Então, esse mal, entre aspas, né, que foi apregoado pela igreja, e esse bom, entre aspas, também. Então, qual foi o resultado disso, de séculos e séculos de pregação para Nietzsche, dessa moral cristã? Foi o enfraquecimento das energias da sociedade ocidental, na medida em que esse moralismo doentio ensinou o ser humano a ter vergonha, né, de seus próprios instintos. Nietzsche falava, Deus está morto. Então, foi uma palavra muito conhecida dele. Ele dizia que as pessoas deveriam buscar valores que transcendessem essa moral convencional, divulgada pelo cristianismo. E ele sugere, né, que as pessoas deveriam voltar às castas, né, que ainda há um pouco na Índia, a ordem hierárquica. Olha só, né, os pensamentos do Nietzsche, políticos, na sociedade. Nietzsche também era contra o Estado, viu, gente? Ele diz que o Estado é mentiroso, ele se apropria de coisas indébitas, que não é dele. Então, assim, ele disse que para haver uma moral na sociedade, teria que criar pessoas superiores, tipos superiores. E ele afirmou assim, que a desigualdade dos direitos é condição necessária para que haja direitos. A frase está bem aqui embaixo. Bom, para ele, os cristãos não são bons, porque se preocupam com o próximo. Para Nietzsche, o cristão é bom porque tem medo de queimar no inferno. Não é porque ele se preocupa com o próximo, né, com o que está precisando, é porque ele tem medo do inferno mesmo. Então, não é uma bondade genuína. Segundo Nietzsche, é esse medo dessa punição em que se baseia toda a fé cristã, né, a questão do paraíso. Então, ele propôs uma ética que depende da própria pessoa, que não deveria acreditar em recompensas além da vida ou em deuses que o tratassem como gado, né, tangendo o gado, né? Então, assim, ou seja, a pessoa seria boa simplesmente porque ela se sentiria bem consigo próprio. E não porque uma entidade superior, vingativa, puxaria seu pé à noite. Se eu fizer algo de errado, vai me punir. Então, ele não via sentido negar desejos e o amor. O filósofo se perguntava,
Que validade tem, afinal de contas, ser cristão, se este vive ameaçado pela terrível punição de ser excluído da presença de Deus, se não se comportar bem? Então, assim, Nietzsche defendia o fim da moral cristã, atacando a igreja. Agora, é assim, diferente de Marx, viu? Karl Marx. Karl Marx foi um sociólogo, né, socialista, que defendeu a revolução. Segundo Nietzsche, não precisa ir para a guerra, lutar, depredar, nem usar violência. E isso tudo era um questionamento, vamos dizer assim, uma reforma individual. E cada um fazia a sua ação. Então, assim, para perceber que há uma ilusão, algo sem sentido nessa moral apregoada pela igreja. Então, aí é que entra o niilismo de Nietzsche. O que é o niilismo? É a descrença total nos valores impostos pela sociedade. Gente, vamos imaginar uma pessoa que não tem assim a moral religiosa. Eu conheço jovens que foram criados pelos pais, que fizeram experiência de não é que experiência, preferiram não passar nenhuma religião, né? Batismo, catequese, para que a criança ela buscasse a sua própria religião. Eu conheci uma aluna de uma escola. Então, assim, vamos imaginar uma pessoa sem essa moral religiosa, sem aquela questão cultural, sabe? Porque a cultura é cheia de preconceito, discriminações, do maniqueísmo. É bem, é bom, é mal, tá errado. Essa separação, o que é bom ou mal, faz com que chama-se maniqueísmo. E aí vem os preconceitos, a discriminação. Você tá ruim, tá mal, é bom. Então, tudo isso, uma pessoa sem essa moral cultural, sem moral religiosa, uma pessoa que não seja regida por nenhum padrão moral, social, religioso, algum arquétipo, nenhum paradigma social. Algo que foi ensinado pela escola, pelos próprios pais. Como seria essa pessoa? Daí o Nietzsche ele vai entrar assim, o super-homem. O que é o super-homem? É o Ubermensch. Uma pessoa que conseguiu se superar, tirar todos os preconceitos da cultura, que a cultura oferece, para que ele possa se encontrar em si próprio. E aí seria o super-homem em Nietzsche. Bom, para a gente concluir o pensamento de Nietzsche, eu queria falar sobre assim, a diferença do instinto e da razão. Para Nietzsche, o instinto está na pureza e autenticidade humana, contra a razão, que é baseada no utilitarismo materialista. Então, gente, voltando um pouco do Ubermensch, para a gente concluir, o que é o super-homem? É um novo ser que não seria mais escravo. Então, ele seria ser um mestre dele próprio. Então, Nietzsche ele faz uma reviravolta na religião e na moral, o próprio do Estado. Então, ele vai nesse caminho, né, de impactar as pessoas. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso, gente. Vamos até a próxima. Né?